Não importa o tamanho ou o formato do espaço que eles estejam, gatos parecem sempre ser capazes de mudar o formato do seu corpo para preencher um recipiente. E pelo menos nesse aspecto, gatos e líquidos são parecidos. A clavícula humana é um osso que liga o seu peitoral ao seu ombro. Porém, em gatos, a clavícula é bem menor e não está ligada a outros ossos. Isso faz com que gatos sejam muito mais flexíveis do que nós, podendo passar em lugares que são apenas um pouco maiores do que a sua cabeça. Além disso, esses felinos possuem mais vértebras na sua coluna vertebral, o que permite que ela se dobre com mais facilidade, às vezes até formando um U. Por essas e outras que gatos são tão flexíveis e são capazes de ficar em umas posições meio estranhas. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Porém, será que isso seria o suficiente para que eles sejam considerados líquidos? Ou melhor, o que é um líquido? Sólidos são objetos que possuem um formato e um volume definidos independentemente do tipo de recipiente que ele se encontra. Por isso que uma pedra é um sólido, porque se você colocar uma numa caixa, o formato dessa pedra não muda, ele se mantém. Por outro lado, líquidos e gases não têm um formato definido, vai depender do lugar onde eles estão. Os gases, por exemplo, são capazes de mudar de forma e volume para se adaptar, espalhar e preencher um recipiente. Já a definição de líquido é toda a matéria que tem um volume constante e apenas muda a sua forma para se adaptar, espalhar e preencher um recipiente. E agora veja um detalhe bem importante. Veja como as palavras que definem líquidos são verbos: adaptar, espalhar e preencher. Ou seja, o que define líquidos não é necessariamente uma característica estrutural, mas sim uma ação. Se determinada matéria se comporta dessa forma, ela pode então ser considerada um líquido. Não, e olha só que interessante. Como você sabe, qualquer ação precisa de um período de tempo para existir. Mesmo que seja uma ação extremamente rápida, como uma explosão, ainda assim a ação vai precisar de algum tempo para acontecer, nem que seja uma minúscula fração de segundo. Isso quer dizer que o tempo é um fator essencial para definir se um objeto é líquido ou não. E o que é mais bizarro de tudo é que às vezes o mesmo objeto pode ser um sólido ou um líquido, dependendo da duração do intervalo de tempo que estamos analisando. A pergunta então não deveria ser se é um líquido, mas quando é um líquido. Para deixar isso mais claro, veja um belo exemplo de um balão d'água estourando em câmera lenta. Aqui podemos ver que se o tempo analisado for daqui para cá, a esmagadora maioria da água permanece com o mesmo formato. Ou seja, nessa pequena fração de segundo, a água se comportou como um sólido. Aí, Carlinhos, vamos dar um mergulho rapidão? Ó, cuidado para não ser rápido demais. Então, quando falamos que a água que sai da torneira da sua casa é líquida, então estamos levando em consideração apenas a escala de tempo que humanos podem perceber. Sem instrumentos, nós não podemos perceber escalas de tempo que são curtas demais e nem longas demais. Existem fluidos que no nosso cotidiano são tratados como sólidos, mas em escalas mais longas, na verdade, eles se comportam como líquidos. E isso tem a ver com a viscosidade. Viscosidade nada mais é do que a resistência que um fluido tem em mudar de forma. Veja, por exemplo, a água e o mel. O mel possui uma maior dificuldade de fluir porque é bem mais viscoso do que a água, cerca de 10.000 vezes mais. Porém, apesar de ser bem mais lento, o fluxo de mel em movimento ainda pode ser visto facilmente pelos nossos olhos humanos. Para que essa movimentação seja tão lenta a ponto da gente não perceber, nós temos que encontrar algo bilhões de vezes mais viscoso, como é o caso do asfalto. Se observarmos o asfalto durante o curso de um dia, semanas ou até meses, a gente ainda poderia dizer que claramente ele se comportou como um sólido, que pode ser rachado, quebrado e, sei lá, esmirilhado nas costas de alguém. Porém, se você esperar tempo suficiente, podemos ver que na verdade ele se comporta como um líquido. E para observar isso diretamente, há 93 anos começou um dos mais longos experimentos científicos na história da humanidade,
e que continua até hoje. Eu estou falando do experimento da gota de peixe. O asfalto é um tipo de peixe, assim como o objeto de estudo desse trabalho. Durante todos esses anos, seres humanos observaram um funil com peixe escorrendo lá dentro e pingando num recipiente logo abaixo. Nunca ninguém chegou a observar presencialmente uma gota caindo, mas desde o início sabemos que 9 gotas pingaram, uma média de mais ou menos uma gota por década. E já que a última foi em 2014, a próxima deve acontecer no máximo daqui a uns 5 ou 7 anos. Inclusive, existe até uma live que qualquer um pode ver o que está acontecendo exatamente agora nesse experimento. O que parece ser um bom programa para sexta-noite. Isso quer dizer que o asfalto e outros tipos de piche são líquidos. Basta esperar alguns poucos anos para perceber isso. Diferentemente de uma outra coisa que demora muito mais. Existem registros de seres humanos que chegaram a 120 anos de vida, mas ainda assim isso não seria suficiente para observar esse líquido fluindo. Na verdade, nem mesmo os mais de 200 mil anos de existência da espécie Homo sapiens aqui nesse planeta seriam o suficiente. Essa coisa precisa de milhões de anos para se comportar como um líquido. Eu estou falando do manto terrestre. O planeta Terra é dividido em camadas. A externa é a crosta, que é onde vivemos. O centro é o núcleo, e entre esses dois está o manto. O senso comum geralmente nos diz que o manto flui como um líquido, o que faz com que as placas tectônicas se movam. E, bom, pelo menos durante erupções vulcânicas, o pouquinho do manto que chega até aqui à superfície é claramente um líquido, no sentido convencional da palavra. Mas a centenas de quilômetros de profundidade, essas rochas superaquecidas estão sob uma pressão gigantesca, que as fazem se comportarem como um sólido, mesmo em intervalos de tempo longos como o tempo da vida humana nesse planeta. Porém, se você esperar tempo suficiente, o manto flui, até as montanhas fluem. A crosta terrestre fica boiando à deriva, e em cima da crosta está toda a vida que conhecemos, surfando ao longo das eras geológicas nesse oceano de rocha, incluindo os gatos. E será que se gatos fossem postos dentro de um funil em um experimento parecido com o do peixe, um dia será que iriam pingar? Bom, eu acho difícil. Gatos são donos do seu próprio destino. Como seres vivos, eles decidem quando mudam o formato dos seus corpos, quando se tornam líquidos. E liquidação é exatamente o que você encontra agora na Doppel Store, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Doppel Store. A Doppel simplesmente é uma das maiores lojas dedicadas a produtos com temática científica no Brasil. E até o dia 30 desse mês de novembro, está rolando a Black Week Doppel, em que você pode conseguir 40% de desconto caso o seu pedido tenha 6 produtos ou mais. Pode misturar camiseta, vestido, saia e moletom, por exemplo. Basta incluir 6 produtos no carrinho para que o desconto de 40% apareça sozinho como um passe de mágica. Aproveite esse fim de ano para vestir ciência e expressar sua paixão pela vida, o universo e tudo mais. Basta clicar aqui no link na descrição para não perder essa promoção que me deixa sem palavras, que podem ou não conter a letra A. E para saber como um boi virou a letra A, basta clicar bem aqui. E se você gosta de sair por aí clicando em coisas, eu sugiro você se inscrever nesse canal se você não é inscrito e dar um like nesse vídeo se você gostou dele. Não vai te custar nada e vai ajudar bastante o maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau! Uau!